Vocês conhecem alguém que conheceu o Steve Jobs? Esse cara trabalhou diretamente com o gênio Steve Jobs e ele foi responsável por trazer várias multinacionais para o Brasil. Ele é um executivo de carreira internacional com mais de 25 anos de experiência na liderança de estratégias de expansão, aumento de receita e gestão de equipes de alta performance em diferentes países. Passou por empresas como Adobe, Apple com Steve Jobs, GoDaddy, SanDisk, Symantec e atualmente gerencia a operação da OneTrust para a América Latina inteira. Quando não está envolvido em projetos corporativos, tem a paixão de se envolver em projetos voluntários com jovens e adultos aficionados por esportes e música. Vocês têm noção que nós vamos trazer um cara que trabalhou diretamente com Steve Jobs aqui no palco? Então esse cara trabalhou em empresas como Adobe, Apple, GoDaddy, SanDisk, Symantec e atualmente gerencia a América Latina inteira da OneTrust, um grupo que acabou de receber um aporte de $1 bilhão. Senhoras e senhores, muitas palmas, Beto Santos! Boa noite, pessoal, tudo bom? Como o Diego falou, para mim é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Eu vou falar hoje sobre sonhos. E o Diego falou na apresentação, vários sonhos ali foram realizados. Um deles, trabalhar para a Apple, conhecer Steve Jobs pessoalmente, isso é uma honra para mim, uma alegria. Eu cuidava de toda a operação aqui no Brasil para a Apple. Mas tudo veio de sonhos, sonhos que foram plantados nos nossos corações. E muitas vezes a gente não prospera, a gente não cresce porque a gente para de sonhar. E isso não pode acontecer na nossa vida. Parar de sonhar é o pior crime que a gente pode cometer. Deus plantou no nosso coração sonhos. E nós temos que honrar aquilo que Deus trouxe para nós. Nós temos que realizar esses sonhos aqui na terra. Jorge Paulo Lema uma vez falou, sonhar grande e sonhar pequeno custa a mesma coisa, dá o mesmo trabalho. Então por que eu vou sonhar pequeno? Eu completo a frase dele. O problema não é você sonhar grande e não realizar o seu sonho por completo. O problema é você sonhar pequeno e achar que está tudo bom. E achar que você a realizou. Nós temos que sonhar grande. Sonhar grande são aqueles sonhos que a gente não vai realizar sozinho. Os sonhos naturais são aqueles sonhos que a gente coloca limites, que a gente coloca travas. São sonhos que a gente coloca aquelas limitações de que eu só vou conseguir se estiver sob meu controle. Se nem nos sonhos você se dá a liberdade de ir além, de pensar num sobrenatural, como que você vai trazer o sobrenatural para a sua realidade? Tenha esses sonhos onde você envolve mais pessoas. O Arrasta é um sonho incrível. E eu tenho certeza que no primeiro Arrasta, quando o Diego e o Jonas contribuíram aqui e receberam R$40 mil, eu vou falar, aquilo foi natural. Mas no segundo Arrasta, quando chega 1 milhão e agora a gente passando de 1 milhão, eu tenho certeza que isso é o sobrenatural de Deus. Isso é incrível, é você permitir o sobrenatural de Deus na nossa vida. Todo mundo aqui recebeu um guia. Aquela Bíblia que todo mundo tem em casa, a maioria das pessoas tem em casa, aquilo é um manual. É um manual pronto, o problema é que a gente não lê manual. O problema é que a gente deixa manual para a última hora. Isso é natural das nossas vidas. A gente só vai consultar o manual na hora que as coisas deram errado. E não deve ser isso. Você deve consultar o manual primeiro. Leia o manual antes. A Bíblia diz que tudo que você sonhar, se você consagrar a Deus, vai se tornar uma realidade. Desde que tenha alinhado com você nos seus caminhos, no seu propósito. Propósito é uma palavra que a gente ouve muito hoje em dia. Eu sei que não é fácil. Todo mundo falando, eu tenho que saber meu propósito, eu tenho que conhecer meu propósito, qual é o meu propósito. Não sei se vocês sabem, mas não querendo deixar vocês mais tristes, mas até uma caneta tem propósito. A caneta escreve, é para isso que ela serve. E quando essa caneta acaba a tinta, se ela não é uma caneta de estimação, você joga fora. Porque ela já cumpriu o propósito dela. E tudo na terra tem um propósito. Os animais têm propósito, as plantas têm propósito, os objetos, tudo tem um propósito. Nós também temos um propósito, mas nos foi dado o livre-arbítrio. E aí é onde a gente entra em confusão. Muitas vezes a gente até sabe qual é o nosso propósito, mas a gente toma decisões equivocadas. E eu vou falar para você, a gente só tem um propósito. Na verdade, a gente tem só 2 propósitos. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para se relacionar. Se relacionar com Ele e se relacionar com todas as outras pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o nosso propósito. E como a gente se relaciona com pessoas ao nosso redor?
A gente se relaciona ajudando, solucionando um problema, que é o que o Diego faz aqui, que é o que o Jonas fazem aqui. Eles estão solucionando problemas das pessoas que não têm casa, problemas das pessoas que não têm teto, problemas de pessoas que se prostituem. Isso é realizar um sonho, isso é ter um propósito. Então voltem a sonhar. O meu pedido para vocês é esse: voltem a sonhar, voltem a realizar aquilo que Deus preparou para vocês. O problema é que no natural a gente começa a colocar limites. A gente coloca limites até no nosso sonho. E aí, antes de começar qualquer coisa, você já vai se limitando. Você vai se limitando e você vai pensando: pô, acho que eu não vou realizar esse sonho por causa disso, daquilo e daquilo outro. E o que eu quero pedir para vocês, a gente está se aproximando no fim de ano. Pega essa época que você para fazer uma reflexão, para pensar, para olhar tudo que você passou. Comece a olhar também os limites que você se colocou. E vai conversando com Deus. A gente está falando aqui de espiritualidade e na crença de cada um aqui. Conversa com Deus, começa a falar sobre os seus limites. Onde você acha que você é limitado. Começa a ter essa conversa íntima com Deus. E eu vou te contar uma coisa. Na hora que você tiver essa conversa, você vai ver que não foi você que colocou esses limites em você. Alguém colocou. E alguém que eventualmente podia até querer seu bem. Normalmente são seus pais, que falaram: oh, você não serve para isso, você não serve para aquilo. Ou um professor que te desmereceu numa sala de aula. Ex-namorada, ex-namorado, um patrão. Os limites nunca foram colocados por você. Alguém colocou esses limites e você aceitou. Faça essa reflexão e faça um exercício de se livrar desses limites. Porque se Deus não colocou limites na sua vida, por que você está deixando pessoas do mundo limitarem os seus sonhos? Não permita que pessoas vão limitar os seus sonhos. Deus é um Deus maior, Deus é um Deus bondoso, é um Pai querido. E Ele não colocou limite nenhum para você. Para quem já é pai aqui, sabe que se seu filho pedir, você vai fazer o melhor por ele. Você vai querer dar, lógico que você vai querer educar. Mas você vai querer dar tudo o que ele te pede. E é isso que a gente tem lá em cima. A gente tem um Deus bom, um papai querido, que não coloca limites nas nossas vidas. Então, não deixem esses limites colocados no passado te atrapalharem. E não estou dizendo aqui para você ficar com raiva do seu pai, do seu professor, do ex-namorado, de uma ex-namorada. Muito pelo contrário, perdoem. Perdoem essas pessoas. Talvez elas não soubessem o que elas estavam fazendo. Talvez elas realmente quisessem o melhor para você naquele momento. Perdoe, deixe ir. Mas creia que Deus é um Deus sem limites. E um Deus sem limites permite a gente sonhar sem limites. E na hora que você sonha sem limites, você pode realizar todas as coisas. Mas a gente já viu que pessoas podem nos limitar, podem atrapalhar os nossos sonhos. Então, já que a gente sabe que pessoas têm essa influência nas nossas vidas, escolha quem são as pessoas que vão te influenciar. Você tem um evento incrível aqui de network. Olha as pessoas que estão ao redor de você, as pessoas que passaram por aqui por esses 3 dias. Escolham quem são as pessoas que vão te influenciar. Deus disse que a gente veio à Terra para ser influenciador e todos nós aqui vamos ser influenciadores. Mas a gente não consegue ser influenciador o tempo todo. Tem momentos em que a gente vai ser influenciado. Mas já que a gente já sabe que vai ser influenciado, escolha quais são as pessoas que vão te influenciar. Escolha quem vai te influenciar na sua carreira. Escolha quem vai te influenciar como cuidar de uma família. Escolha quem vai te influenciar com finanças. Escolha essas pessoas. Não deixe que o mundo escolha essas pessoas para você. Porque essas pessoas vão te limitar. Então escolha, você sabe que você vai ser influenciado em algum momento. Escolha mentores. Se você tem um grande sonho, novamente voltando aos sonhos, eu tenho um filho de 19 anos que o sonho dele é trabalhar com marketing esportivo. Ele foi abençoado, está estudando nos Estados Unidos, conseguiu uma bolsa, mas eu falo para ele: você quer fazer marketing esportivo? Em quem você quer se espelhar? Ah, no cara da Nike, ou no cara da Red Bull. Começa a olhar o que ele está fazendo. Mesmo você não tendo um relacionamento hoje, graças a Deus a gente tem mídias sociais, pessoal, a gente tem redes sociais. A gente consegue conhecer quem é a pessoa, quem é o cara de marketing da Nike, quem é o cara de marketing da Red Bull, por onde ele passou, onde ele estudou, o que ele fez. Começa a ter essas pessoas como mentores. Já que a gente gasta tanto tempo hoje nas redes sociais, vamos usar para algo que vai nos fazer crescer. Escolha essas pessoas que vão te influenciar, aquelas que estão no seu dia a dia, mas escolha também os seus mentores, né? Quem vai te guiar pela sua jornada.
E voltando para sonhos e voltando para propósitos. Sonhos naturais todo mundo pode ter. Se permita o sonho sobrenatural. O que é um sonho sobrenatural? É aquele que você não vai realizar sozinho. São aqueles dois, Jonas e Diego, que pensaram em 40 mil reais e chegaram em 1 milhão de reais. Isso é o sobrenatural. Sonhos que não dependem de nós são os sonhos grandes. Sonhos grandes é que vão nos fazer crescer, caminhar, avançar, prosperar. Não deixe de sonhar. Teve um momento na minha vida que eu estava com a minha esposa, a gente conversou, a gente já conquistou tudo que estava nos nossos planos, quando a gente começou o nosso relacionamento, acho que está bom. E o dia que a gente teve essa conversa, eu falo para vocês num testemunho meu, a gente ficou 2 anos sem ter nenhuma conquista. Porque nós declaramos para nós mesmos que estava tudo bem. Eu estava dizendo para o meu subconsciente que eu não tinha mais sonho. Meus filhos estão aqui, estão bem, nós temos as nossas conquistas, montamos nossas empresas, nossa família é uma família que todos olham e falam, nossa, que família incrível que você tem. E eu te falo, a gente ficou 2 anos estagnados. Aí um dia a gente sentou e parou, não, vamos voltar a sonhar, vamos voltar a ter sonhos grandes. E Deus foi fazendo cada vez mais na nossa vida. O que era um negócio, viraram 4 negócios. O que eram algumas propriedades, viraram uma empresa de propriedades. Projetos grandes, projetos para alcançar pessoas, para mudar a vida de pessoas. Porque a gente entendeu aquele propósito, que é se relacionar e ajudar as pessoas a resolverem seus problemas. E a gente voltou a sonhar. E aí Deus voltou a abençoar cada vez mais as nossas vidas. Voltem a sonhar, não deixem de sonhar. Não é porque você realizou um sonho que está tudo bem. Não, tenha sempre outros sonhos. E não sonhos com limites, não sonhos que estejam ao seu alcance de você realizar sozinho. Tem aqueles sonhos mesmo que você não imagina. A gente tem o exemplo do Edmilson aqui. Quem era criança e não queria homem, e hoje mulheres queriam ser jogadores de futebol. E eu te falo, minha mãe falou para o meu irmão que joga bola pra caramba, e falou, não, jogar futebol não é para você. Colocou um limitador no sonho, mas a gente tem, olha o Edmilson não realizou um sonho de ser um jogador de futebol. Olha o que ele criou. Foi um sonho além, foi além de virar um jogador de futebol. Ser um jogador de futebol proporcionou muito mais a ele. Porque era um sonho com propósito. E era um sonho sem limites. Minha filha tinha um sonho quando era menor, que ela ia montar um parque maior que a Disney. Ela já tinha dado um nome, chamava Palhacitos. Ia ser um parque maior que a Disney, iam ter mais pessoas, mais gente, e a gente foi alimentando esse sonho. Era um sonho sem limites, como que alguém vai montar um parque maior que a Disney? E hoje ela está na empreitada dela, vai trabalhar com relações internacionais, vai para o mundo, vai explorar o mundo. Mas a gente nunca limitou sonhos. E ainda bem que naquele parque ela me contratou, ia ser o segurança, para não deixar ninguém entrar lá quem ela não quisesse. Eu fazia parte daquele sonho dela. Mas a gente tem que permitir esses sonhos, a gente tem que incentivar esses sonhos. Que esses sonhos vão despertar aquilo que está dentro de você. Não deixe novamente pessoas limitarem os sonhos de vocês. Se nós não tivermos sonhos, as coisas do mundo é que vão governar a nossa vida. E uma vez Martin Luther King disse, o que me preocupa não é o barulho dos maus, é a voz alta dos maus, são a força dos maus. O que me preocupa são o silêncio dos bons. A gente não pode ficar calado, a gente tem que ter o sonho, a gente tem que avançar, a gente tem que crescer e a gente tem que prosperar. E o que nos impede de prosperar é essa falta de sonhos. E para ir finalizando aqui, olhem para a vida de vocês. Muitas vezes a gente fala, mas meus sonhos não se realizam, é difícil para mim. Não é. Olha para a casa que você tem hoje, vê se não é uma casa que você sonhou no passado. Olha as conquistas que você já teve hoje, se não eram conquistas que estavam guardadas lá dentro de você, lugares que você já viajou, lugares que você já conheceu. Muitos sonhos nossos já foram realizados, a esposa, o esposo que eu tenho, o namorado, a namorada que eu tenho. Só que a gente não percebe na correria do dia a dia que sonhos já foram realizados na nossa vida. Eu olho para trás, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei onde Ele me colocou hoje, eu sei que muitos dos meus sonhos foram realizados. E eram sonhos que naquela época para mim não faziam sentido nenhum. Eu ouvi uma música, eu já sou um pouquinho mais velho, do Lu Santos, que falava, garoto, eu vou para a Califórnia, vou viver a vida sobre as ondas. Era um sonho de criança. Eu já devo ter ido para a Califórnia umas 80 vezes, para o Vale do Silício, porque hoje é o meu trabalho, é isso que eu faço. Mas quando eu era pequeno, nem passava, não existia Vale do Silício. Mas meu sonho era ir para a Califórnia.
Eu tinha um outro sonho, que era conhecer todos os continentes. Meu pai trabalhava numa empresa aérea e ele conhecia 25 países. E um dia eu falei para ele, quando eu era pequeno também, pai, um dia eu vou viajar mais que você. Hoje eu conheço todos os continentes, já passei por quase 40 países, mas são sonhos. Se a gente não for declarando os nossos sonhos, e mesmo os sonhos que a gente acha impossíveis, eles não vão acontecer. A gente tem que permitir os sonhos entrarem na nossa vida. Então a minha mensagem para vocês é essa: não deixem de sonhar, e sonhem grande, sonhem com um propósito de ajudar as pessoas, de trazer as pessoas para próximo de vocês, de se relacionarem, de fazer o bem. É essa mensagem que eu quero passar para vocês. Tenha uma noite especial. Obrigado, pessoal.